O estudo foi publicado numa das maiores revistas científicas do mundo, um levantamento que mostra que pessoas obesas têm 4 vezes mais chance de morrer, especialmente homens com idades inferiores a 60 anos, se essas pessoas forem obesas. A endocrinologista Lúcia Cordeiro está ao vivo conosco. Doutora Lúcia, boa tarde. Boa tarde, Cardino. Agora, essa pergunta aí que todo mundo quer saber, né? Por que a pessoa obesa, e especialmente com idade inferior a 60 anos, essa pessoa faz parte desse grupo de risco e é o perigo de morte, doutora? Veja bem, na verdade, a gente sabe que logo no início a idade era um deles, né? A idade, os pacientes com doença cardiovascular e o paciente diabético. Isso persiste, esses pacientes são realmente pacientes graves, mas a obesidade, ela surgiu a partir dos dados americanos, onde o índice de obesidade é muito alto. Então a população é mais obesa, obviamente vai ter mais obeso, mas não é bem assim. Esses pacientes, de fato, têm uma chance maior de se internar e muitos deles são obesos numa faixa etária mais precoce, porque a obesidade do idoso ela se comporta um pouquinho diferente. Não necessariamente você já teria outros fatores de risco que justificariam esse aumento da internação. Já o jovem, o único fator de risco que pode aparecer é a própria obesidade. Então, nos jovens, 3 a 4 vezes mais chance de desenvolver a forma grave da Covid-19. Inclusive, doutora, até para corroborar a sua... Um caso emblemático no Rio Grande do Norte, um rapaz, inclusive, com 23 anos, aí não tinha praticamente nenhum sintoma. Mandaram ele para casa. Aí, quando ele voltou com os sintomas, ele, com 2 dias, veio a óbito. A única explicação que os médicos lá do Rio Grande do Norte deram na época, doutora, foi ele muito obeso. 23 anos. É um fator isolado de risco para desenvolver realmente a forma grave da Covid. A gente sabe que tem algumas situações individuais, algumas predisposições individuais, né? Mas o cenário da obesidade é um cenário de um status inflamatório, né, subclínico. Então, a Covid revelou que essa inflamação ela existe e que na vigência de um agente que possa agravá-la, a condição clínica piora muito. Então, a obesidade, principalmente essa que se localiza no abdômen, ela tem uma capacidade de desenvolver citocinas inflamatórias que vão provocando lesões no endotélio, que é o tecido que reveste o vaso sanguíneo. E a Covid-19 é uma doença que desenvolve trombose, uma doença que desenvolve essa disfunção arterial. Então, você consegue somar as duas patologias e agravar a condição clínica do paciente. Isso ocorre no pulmão, isso ocorre nos vasos sanguíneos, aumentando o risco de trombose. E, além do que, a própria complexão física do paciente obeso dificulta o manuseio no ambiente de UTI. A ventilação é mais difícil porque o pulmão é mais duro, devido à presença da gordura visceral. Você tem mais dificuldade de manusear o paciente para colocar naquela postura, naquela posição de barriga para baixo, onde você tem uma melhora da ventilação pulmonar. E essa condição inflamatória que também agrava. Então, na verdade, essas duas pandemias juntas trouxeram esse resultado catastrófico, né? A obesidade é considerada uma pandemia pela OMS e juntou com um vírus que tem uma alta capacidade de desenvolver inflamação. A gente chama até tempestade de citocinas, tempestade inflamatória, tá? Porque todos os marcadores de inflamação são elevados na COVID, mostrando a forma como o patógeno atua. Uma outra pergunta, né? E aí eu gostaria até de avançar um pouquinho com a senhora dessa característica do homem e da mulher, né? Porque a pesquisa demonstra claramente o maior risco do homem, né, de óbito do homem obeso, do que a mulher obesa. Isso está relacionado à questão hormonal, né? Inclusive tem um outro estudo saindo aí sobre
o anticoncepcional estaria protegendo também a mulher. Isso é verdade, doutora? Na verdade, independente da obesidade, o sexo masculino ele já é um fator de risco, né? A gente vê mais pacientes homens internados nas UTIs. Existe uma teoria, sim, de que você pode ter o androgênio, né, que é o hormônio masculino, isso aumentaria o risco de gravidade da Covid-19. O mecanismo exato ainda não é descrito, mas já existem trabalhos pontuando esse fenômeno de que o hiperandrogenismo ou os hormônios androgênicos, eles trariam uma gravidade maior para a Covid-19. Bom, diante dos dados aí ao público-alvo, esse público deveria tomar neste momento, hein? Veja bem, a gente está falando sobre anticoncepcional, não há nenhuma referência de anticoncepcional previna a Covid-19, não recomendaria. Mas certamente recomendaria uma atividade física, uma perda de peso, e a gente está falando de perda de peso, 10%, é um alerta importante, melhorar a alimentação, evitar alimentos multiprocessados, porque esses alimentos aumentam a nossa inflamação subclínica, esses fatores que eu estou colocando. Consiga perder peso adequadamente, o exercício físico ele melhora a imunidade. Então, quem realmente está acima do peso, precisa... Atividade física, eu já vi outros médicos falando sobre isso em outras entrevistas, não apenas aqui na nossa... E jogadores de futebol estava falando sobre a questão da imunidade alta do jogador de futebol. O jogador de futebol, ele é testado positivo porque faz o teste, porque ele não sente nada. Na maioria dos casos, nem uma dor de cabeça. Ou seja, esse exercício físico, né, e uma dieta saudável faz com que a imunidade cresça, não é isso? Como o macrófago vai se diferenciar? Ele pode se diferenciar numa célula inflamatória ou se diferenciar numa célula anti-inflamatória. No caso da obesidade multiprocessados, essa diferenciação vai ser num macrófago inflamatório. Esse macrófago está dentro do tecido adiposo. Então, por isso que quanto mais esse status inflamatório. O atleta, logicamente, ele tem uma carga de exercício muito elevada. A gente não vai falar disso agora para um paciente que vai começar atividade física pública. 150 minutos de exercício por semana, que pode ser em 3, indo para correr uma maratona, ou fazer uma atividade física intensa, um crossfit, uma coisa assim. Mas uma atividade física moderada e, de preferência, associado a exercícios resistivos, que seriam exercícios contra alguma força, como elástico, como peso, pilates, enfim. Bom, doutora Lúcia, muito obrigado. Informações valiosas para todo o público, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a participação.